Oi, boa noite. Meu nome é Camila e o meu trio é composto por Ana Flávia, Eliana e eu. Nós ficamos com o tema transplante de órgãos e dentre os artigos que nós encontramos, nós escolhemos o artigo cujo título é Doação de órgãos para transplante, conflitos éticos na percepção do profissional. Eu vou começar falando falar um pouco sobre o resumo. Bom, a doação de órgãos é indispensável para o processo de transplante. Porém, esse processo é marcado por uma série de conflitos morais e éticos. Esse artigo, ele fala sobre os conflitos éticos relacionados ao processo de doação de órgãos para transplante a partir da perspectiva do enfermeiro. Os enfermeiros que trabalham nessa área consideram esse processo muito difícil e marcado por diversos conflitos. Estar diante da família do doador, por exemplo, é uma das coisas mais difíceis, porque o profissional de saúde envolvido tem que vivenciar junto com a família a dor e o sofrimento da morte de um ente querido. Com isso, os profissionais que atuam nessa área precisam passar por um processo de autoconhecimento para eles conseguirem lidar com essa situação. Agora, eu vou fazer uma pequena introdução para falar um pouco mais sobre o transplante. Bom, o transplante permite manter a vida de um grande número de indivíduos vítimas de doenças. Para ocorrer o transplante, é necessário a obtenção de órgãos de doadores. O transplante seria a extração de órgãos que ainda estão em bom funcionamento em um corpo já sem vida, que no caso seria o doador. Em caso de morte encefálica, por exemplo, os órgãos que ainda estão em bom funcionamento poderão substituir órgãos que estão ineficientes no corpo de outra pessoa. Porém, esse não é um processo simples e está rodeado de conflitos que envolvem a relação humana entre o doador, o profissional, a família e o receptor. A escassez de órgãos para transplante é um grande problema atualmente, porque cada vez mais a demanda vem aumentando. Então, como que funciona a doação de órgãos? Primeiro, o profissional de saúde vai fazer uma avaliação do quadro clínico do paciente e, ao confirmar a morte encefálica, esse profissional vai explicar para a família sobre o quadro irreversível do paciente e assim ele vai solicitar a doação dos órgãos. Caso a família aceite a retirada dos órgãos para doação, vai ser preenchido uma série de documentos e posteriormente vai ser marcado o horário para a retirada desses órgãos. Depois da retirada, o cadáver vai ser recomposto e entregue aos familiares para posterior sepultamento. O processo de doação de órgãos para transplante é rodeado por questões que envolvem a moral humana. O relato dos profissionais apontam que é um trabalho muito difícil, marcado por diversos conflitos relacionados ao significado da morte, ao significado da doação de órgãos, ao estar com a família do doador, ao cuidar do doador e as críticas ao processo de doação. Pessoal, eu vou falar algumas partes também importantes nesse artigo, vou retratar aqui alguns termos importantes para que a gente entenda melhor a respeito dessa doação de órgãos. Uma das partes que eu vou iniciar falando sobre ela é sobre o significado de morte em confronto, porque logo, se pensar em doação de órgão, a gente já associa que algum ser veio a óbito para que ocorresse aquela doação. E é muito importante entender que a doação, a morte, não significa
enfim, é claro que para muitos, principalmente para a família no primeiro momento, e para muitos já pensa assim, nossa, a morte é o fim, então morreu, acabou ali e não tem mais o que fazer, é ficar de luto, é angustiante, é uma tristeza. Só que na visão dos profissionais e do receptor e daquelas pessoas que estão na fila esperando por um órgão, o órgão significa vida, ou seja, não é uma morte fim de tudo, mas assim uma morte que ela vai dar oportunidades para outras vidas. Aqueles órgãos vai servir para outras pessoas que estão muito tempo na fila de espera, muitas pessoas que necessitam daquele órgão para que possa viver, para que elas não passem o que aquele indivíduo passou, e também que a família entendam isso, né? Que ver que através daquela vida que infelizmente veio a óbito, outras vidas estão vivendo. É outra chance para outros seres, para outros indivíduos que possam viver, que tenha ali, que receba esse órgão e que desfrute dele, que tenha uma chance, né, de viver através daquela doação. E que a família entenda que outras famílias não vão estar passando daquela dor que aquela família passou através daquela perca, mas que a doação vai significar vida. Então o artigo ressalta isso, que a morte ela não é o fim, mas que ela vai evidenciar, né, uma possibilidade de vida, de representantes através da doação daqueles órgãos. Então, uma segunda chance de vida através da doação de órgãos, e não uma morte significar o fim de tudo. E outra parte também importante que ressalta lá, ao falar da morte de um indivíduo, a gente já lembra da família. Então, tem bem explicado e detalhado lá no artigo sobre a parte da importância de estar com a família, que já é a próxima parte que eu já vou estar entrando aqui para falar. Porque lá os profissionais ressaltam que é a pior parte, a pior das partes é essa, de estar com a família. Por quê? Porque eles nunca sabem qual vai ser a reação daqueles familiares, né? Porque para eles vão chegar, é angustiante, é uma tristeza, perder um indivíduo ali da família, alguém no qual eles têm muito amor, muito carinho, então aquela dor, né, o luto, mas eles têm todo um processo de todo um cuidado, eles são preparados para isso, para que quando houver a ocorrer, eles conseguirem sentar com a família, entender. Então eles falam que é uma parte mais difícil, porque às vezes eles veem a angústia daquela família, talvez vai chegar a família que vai estar tão assim, angustiante de luto, aquela tristeza, que de cara já vai falar, não, eu não quero a doação dos órgãos daquele ser, porque era alguém que representava muito pra gente, a gente não tá preparado, então talvez de imediato eles já tenham um não. Mas aí é importante, e essa equipe de profissionais são preparados para chegar até eles e falar, olha, antes de tudo, eles conhecem, né? Precisa saber qual familiar que eles vão estar conversando, qual o grau ali, que se é um pai, se é um esposo, se é um filho, que vai estar ali conversando com aqueles profissionais, e eles precisam também conhecer aquele indivíduo que veio a óbito, né? A pessoa que está falecida ali, o falecido, eles precisam conhecer a história e chegar e mostrar para eles, demonstrar as evidências e também apresentar para eles que aqueles órgãos vão estar salvando outras vidas, que estão numa fila de espera. Inclusive eu assisti um documentário que fala, acho que o nome do documentário, se eu não me engano, é Anjos, a importância do processo de doação de órgãos, acho que é isso, mas depois eu vou olhar direitinho para confirmar para vocês. E esse documentário, ele é muito emocionante. Lá ele vai demonstrar a respeito de todo esse processo de doação de órgãos, também da família, e das pessoas que chegaram no primeiro momento com essa mente fechada de querer ali, não querer estar fazendo a doação, e que através desse passo com os profissionais, eles conseguiram, né, mudar ali a ideia e conseguiram ver a importância da doação. Então os profissionais, eles vão chegar e vão apresentar e falar, olha, se vocês aceitarem, claro que eles também não vão julgar, eles vão demonstrar que se a família não aceitar
aquele momento ali daquela doação, eles também não vão criticar, né? Vão entender, porque é um momento de sofrimento. Mas eles vão apresentar e vão falar para eles, olha, se vocês aceitarem a doação, vocês vão estar salvando outras vidas, vão mostrar para eles que tem a oportunidade de salvar outras vidas através do órgão daquele parente, daquele familiar que veio a óbito, que tem outras pessoas que estão ali na fila de espera e talvez a morte não vai significar fim. Então é um passo chegando ao outro, né? Apresentar para a família que a morte não vai ser o fim, mas sim que vai ter outras pessoas com chances de vida, de viver novamente, outras pessoas que vão ter uma chance que talvez aquela pessoa que veio a óbito não veio, e também outras famílias que não vão estar passando pela mesma dor que aquela família está passando, porque alguém vai receber o órgão e vai ter a chance, né, de desfrutar daquele órgão, de viver. Então eles são todos assim capacitados para apresentar isso, demonstrar isso a eles e que vem assim, né, essa chance. E aí já passando para o terceiro passo, no qual eu quero apresentar para vocês, também esse cuidado com o doador. Então, é cada um seguindo, né, o passo por cada um dos tópicos que eu apresentei, está intercalado aqui, junto, é uma junção para que venha a ocorrer e que dê certo. E a forma como eles ressaltam lá no artigo é que esse cuidado com o doador. Porque às vezes as pessoas vão interpretar, alguns vão interpretar como um cadáver, está morto é cadáver, mas não é bem assim. Aquele indivíduo, ele vai falecer, eles nem colocam, os profissionais nem usam o termo cadáver, morto, eles usam o termo como um ser, como uma pessoa, porque eles sabem que através daquela pessoa ali, eles vão conseguir fazer todo o cuidado, o acompanhamento, e vai chegar aquele órgão até outras vidas. Então, estão lidando ali com vidas. E aí entra o passo que eu já mencionei de início, que a morte, ela não vai significar o fim de tudo, mas chances de vidas em outros seres, né, que é através da doação. E também entra esse cuidado com a família, deles apresentarem isso, toda essa proposta, e a família, ao aceitar ali, né, assinar assim, os termos, os compromissos, todos os documentos, para que ocorra aquela doação, entender isso, todo esse cuidado, porque eles preparam, sim, a mesa cirúrgica, todo um cuidado com vários profissionais, de todos os cuidados necessários para ali conservar, guardar e proteger aqueles órgãos até ele ser encaminhado, né, para o receptor que vai receber aquele órgão. Então eles têm todo um cuidado, são profissionais que se dedicam e é um cuidado. Apesar dali ser só um corpo, de ser ele um indivíduo que está a óbito, eles não usam esse termo, eles tratam como se fosse uma pessoa com vida, eles fazem toda a cirurgia, separa ali com muito cuidado para não deformar o local, porque eles precisam devolver aquele corpo para que a família possa velar, né? Não ocorreu o velório, então eles vão ali pegando aqueles órgãos com todo cuidado, encaminhando para que aquelas pessoas que estavam na fila recebam. Aí, finalizando essa parte que eu queria estar comentando com vocês, eu até lembro, vou indicar para vocês o documentário, mas deixem claro que é muito importante. Às vezes a gente, por falta de conhecimento, não entende a importância dessa doação dos órgãos, mas é isso que vai estar ali ajudando outras pessoas, vai estar gerando vida em outras pessoas. Talvez ali uma morte encefálica, teve uma morte encefálica, tem condições de doar outros órgãos, então é muito importante, porque através desses órgãos vão dar chance para que outras famílias não venham a sofrer a dor que essa família está sofrendo e que esses órgãos salvem vidas e que tudo ocorra. Então que a gente conheça mais, pesquise mais e que se quiser ser esse doador, se quiser estar ali ajudando, né, contribuindo com outras vidas, que aproveite, porque talvez para muitos é só um corpo e ele vai ser enterrado, aqueles órgãos que estão dando chance a outros seres que possa ter a vida. Um dos assuntos que mais gera discussão entre os profissionais de saúde é como eles se sentem desrespeitados. Os mesmos descrevem que o processo de captação de órgãos é desumano devido à falta de estrutura no atendimento pré-hospitalar, as condições do doador no processo e a falta de padronização do trabalho. E entre outros vários problemas que existem, né? Os enfermeiros reconhecem essa falta de compreensão e buscam utilizar mecanismos de confronto na busca do sentido do seu trabalho. E a negação de sentimentos na falta de preservar os conflitos que existem, né, nesse meio. E como acontece com todo ser humano, é normal criar vínculos.
Não é diferente com os profissionais da saúde. Com o acompanhamento contínuo, laços se criam, sentimentos mistos se surgem, como o medo da perda, o esgotamento e a tristeza. Esses são sentimentos que precisam de acompanhamento psicológico e suporte. Bom, também temos enfermeiros que são considerados frios, porque evitam o contato com a família e tentam não se envolver. E não exploram seus sentimentos e se sentem vulneráveis, porque tentam preservar a si mesmo e preservar a família do doador, tentando evitar um sentimento maior, porque, consequentemente, quando se busca certa distância, se coloca uma certa barreira, porque quando se pensa na morte de alguém que você cria laço, que cria sentimento, você pensa na sua própria morte. E diante desse conflito, o profissional busca fazer o trabalho corretamente e cai a ficha de como é extremamente digno e significativo o processo que se percorre nesse meio e nesse setor, porque busca-se trazer conforto e um fim digno ao doador e conforto também para os seus familiares. Com toda essa bagagem que os profissionais de saúde têm que lidar, foi exposto vários problemas, destacando-se urgência no apoio psicológico, porque os profissionais também necessitam de cuidados com sua saúde mental, porque é um setor muito complicado. Bom, está provado que quando mais tempo trabalhando nesse setor de captação, maior é o índice de estresse. Por isso, muitos reconsideram mudar de setor. É evidenciado que o processo de doação é permeado por conflitos relacionados à finitude, à relação entre o corpo e o espírito doador e ao significado de pessoa. E há várias incertezas perante ao processo de doação e transplante. Dessa forma, a bioética apresenta como um caminho que deve possibilitar desvelar o significado para uma ação consciente, visto que tem seus fundamentos a reflexão dos valores que se expressam no ser humano e assim propõe para que os profissionais ressignifiquem os conceitos ao vivenciarem a perda e ao sentimento humano. É isso. Muito obrigada.